boa tarde, tudo bem com você? Então, estamos aqui novamente, porque hoje pela manhã eu já orei acerca dos dons espirituais e agora juntos vamos ler a palavra e entender um pouquinho mais sobre cada versículo composto pelo capítulo 12 de Coríntios. Amém? Deixa eu colocar aqui a semeadora. E juntos vamos lá. Vamos orar antes de mais nada? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Paizinho querido, eu louvo a Ti a oportunidade de estar aqui juntamente com a Tua igreja, juntamente com aquele que quer aprender mais da Tua palavra, com aquele, Pai, que precisa conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador, e que é a Tua palavra que vai nos instruir, é a Tua palavra que nos levará, Senhor, a buscar ter uma vida de santidade, ainda não perfeita, mas se separando cada dia mais para estar de acordo com a excelência do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu me coloco agora em Tuas mãos e que Teu doce Espírito Santo me conduza acerca dos dons espirituais e que o Senhor venha falar através da minha vida, porque eu me coloco como um atalaia em Tuas mãos, como um vaso em Tuas mãos para trazer conhecimento, sabedoria e profundidade da Tua palavra. Assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, aqui estamos falando acerca dos dons espirituais. Aí Paulo diz assim: quero falar agora sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. Então Paulo estava dizendo que o Espírito Santo, que faz morada dentro de mim e dentro de você, uma vez que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo entra em nós para fazer morada, ele tem formas de se manifestar em nós para o seu propósito. E aí aqui ele diz assim, o tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados, ou seja, Paulo está orientando e nos informando e nos instruindo acerca dos dons espirituais. Aí ele diz assim: vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos os outros faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência, ou seja, a razão. Aí aqui ele diz, por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer, maldito Jesus, e ninguém deseja dizer, Jesus é o Senhor, sem o discernimento do Espírito Santo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Que não há como sair da boca de um cristão que aceitou Jesus como seu Salvador algo maldizendo a Jesus. Por quê? Porque ele diz aqui, ninguém deseja dizer que Jesus é o Senhor sem de fato obter essa revelação do Espírito Santo. Não foi assim com Pedro? Jesus fez a pergunta para Pedro, Pedro, quem eu sou? Aí ele falou, você é o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, quem te revelou foi meu Pai. Então, de alguma forma, isso é até importante
né, a gente ressaltar, porque eu já ouvi em outras ministrações e de pessoas que eram da macumbaria, ou da feitiçaria, ou do ocultismo, que as pessoas que não são realmente de Deus, eles não conseguem dizer de forma clara que Jesus veio, morreu como homem. Ele não aceita isso, né? Então, isso seria uma forma também de ter o discernimento de Deus ali, né? Porque o diabo pode falar de Jesus, ele conhece a Bíblia, ele sabe falar lá nas línguas, né? Porque ele era um anjo que caiu do céu, mas ele sabe também realizar milagres, né? Ele sabe os segredos disso tudo, mas aqui dentro desses dons, o próprio Espírito Santo ele vai dar discernimento, entende? Então aqui tá assim, ó, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Então todos os dons que serão citados aqui vêm do Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. Ou seja, Paulo está nos dizendo de forma bem clara e direta que as variadas expressões do poder de Deus atuar através dos dons espirituais, tudo vem de Deus. Aí ele fala assim, ó, a cada cristão é dado algo a fazer, que mostre como Deus é. Todos ganham e todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito, com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo, para todo tipo de pessoa. Todo tipo é todo tipo, né? A variedade é maravilhosa. E aí ele fala que os dons, né? Essa versão que eu tô lendo, ela é diferente da coloquial que todo mundo ouve, né? Mas aqui ela tá dizendo com outras palavras, mas é o mesmo dom. Conselho de sábio. Conselho sábio é um dom, né? Entendimento claro, que é o dom da ciência. Confiança secreta, que é a fé. Cura dos enfermos, que é o dom de cura. Milagres, que é prodígios e maravilhas. Proclamação da palavra, que é a ciência do conhecimento da palavra. Discernimentos de espírito, que é aquele dom que você olha para a pessoa e o Espírito Santo que habita em você, ele te dá o discernimento, a capacidade intelectual e espiritual de saber se é de Deus aquele espírito ou não. Línguas, que cada um tem a sua, né? O Espírito Santo, ele nos capacita com esse dom para a nossa edificação própria, e tem a interpretação de línguas, que é quando você fala a língua ou outra pessoa fala a língua, e aí Deus te dá a capacitação de entender aquela língua estranha traduzindo para o idioma da pessoa. Então, né, no caso nós que somos brasileiros, a pessoa começa a falar em língua na igreja, e aí Deus tem um recado para a igreja. E a pessoa começa a falar em língua, aquele que tem o dom de interpretação, a pessoa vai estar falando no idioma dos céus, né? E aí o Espírito Santo que deu discernimento, né, de interpretação aqui, vai dizer exatamente aquilo que ele está querendo dizer para a igreja. Então todos os dons aqui, na verdade, só um é para nós, para a própria edificação, né? Que é o dom de línguas. Porque quando você ora em línguas, você está orando a língua do Espírito Santo que foi lhe entregue dentro de uma oração que é do mais profundo do seu espírito para Deus. Então, só o Espírito Santo sabe aquilo que o Espírito Santo está falando através de você em línguas para Deus. Esse é para sua edificação própria. Todos os outros é para o serviço do reino. Aí ele fala assim, ó, todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que
e quando. Então, o Espírito Santo ele pode falar assim: ah, vamos colocar a minha vida. A Tati é bastante comunicativa, ela tem facilidade de lidar com as pessoas, ela tá sempre entre as pessoas, então eu posso usar a Tati com conselho sábio. Eu tô fazendo uma dedução dentro da pessoa que eu sou, das características que eu tenho, que o Espírito Santo pode usar para me entregar um dom para o serviço com o propósito dele. E aí ele pode me dar conselho sábio, entendimento claro, a fé, ele pode dar o dom de cura, né? A proclamação da palavra, o discernimento de espírito. Então, por quê? Porque ele vai distribuir sabendo que eu vou usar para o propósito daquilo que ele tem, né? Aí aqui ele fala assim, ó: é fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. E aí Deus faz, né? Paulo faz um exemplo aqui através do corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos e células. Nosso corpo mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Então, a célula, os membros e os órgãos é um único corpo. Então, o que Deus está dizendo? Que ele é um único Deus e como a célula, os órgãos e os membros pertencem a esse corpo, a mesma forma é o Espírito Santo e todos os dons que pertencem a ele. Daí aqui ele diz assim, ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que ele tem a palavra final em tudo. Ou seja, não sou eu ou você que decide. Quem decide é o Espírito de Deus nos comunicando aquilo que ele quer que façamos, né? Nós somos corpos, né, de Cristo. Jesus é o cabeça aqui. Ontem eu até li em 1 Coríntios acerca disso. Então aqui a palavra vai complementando uma a outra. Aí aqui ele diz assim, ó: costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada em que ele tem a palavra fiel em tudo, final em tudo. Por quê? Porque antes a gente tomava uma decisão baseada no que a gente entendia, no nosso conhecimento, naquilo que a gente queria, no nosso ego. Hoje não. Senhor Jesus, eu vou fazer aquilo. O Senhor está de acordo? Espírito Santo, me fala qual é a vontade do Pai. Me fala qual é a vontade de Jesus. Me fala qual é a tua vontade para me guiar com sabedoria, equilíbrio e assertividade. Então a gente não toma mais decisão, porque eu decido. Não. A gente toma a decisão porque o Espírito Santo nos orienta. Daí aqui ele diz assim, ó. É o que proclamamos. Daí ele fala, né? Que ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. E aqui do batismo, né? Nas águas, quanto o batismo no Espírito aí. Aí aqui ele diz assim: cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito. Então, uma vez que nós morremos para nós mesmos na decisão do batismo, batemos o martelo ali e dizemos, né? Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo e eu estou à disposição dele me guiar em tudo na minha vida. Aí aqui ele diz que quando eu e você tomamos essa decisão, somos parte do corpo de Cristo. E quem vai nos guiar agora? O Espírito Santo. Aí ele continua, da qual todos nós bebemos, né? Então, qual é a fonte que bebemos? O Espírito Santo. Aí ele diz assim: nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior e mais abrangente. Por quê? Porque agora não é cargo, agora não é pessoas, agora não é se você é judeu, se você não é judeu, se você é grego, se você não é grego. Não. Quem dá o sentido e o rumo à sua vida é o Espírito Santo. Aí aqui ele diz assim: quero que entenda que tudo isso faz vocês terem... quero que entenda que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada.
O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Ou seja, não tem como eu ter um corpo se eu não tiver uma cabeça. Não tem como, né, de alguma forma, há um funcionamento perfeito dentro das partes que faltam. Aí aqui ele diz assim: faz algum sentido o pé dizer não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, e por isso acabo que não pertenço a esse corpo? O pé não fala isso para a mão, né? E se o ouvido disser não sou importante como o olho que tudo vê? Se o ouvido falar eu não sou tão importante, então eu não faço parte do corpo? Faz, mas ele tem uma função, que é o ouvir e os olhos ver. Por isso não mereço estar na cabeça. Daí a questão do olho, né? Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. E assim que é a distribuição dos dons. Ele vai dar a medida que ele sabe que você vai usar os dons para o reino dele. Não adianta Deus dar o dom, por exemplo, de interpretação de línguas para uma pessoa que é tímida, não gosta de estar entre as pessoas, não quer, entendeu? Não estará lá para usar esse dom. Então, o Espírito Santo, ele sabe para quem ele vai dar cada dom, conforme ele decidiu do olho para ser no rosto, o ouvido para ouvir, os olhos para verem. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Daí ele fala assim, ó, quero também que entendam que a diversidade mantenha a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo e sim um monstro. Então, né, se tivesse um olhão ou uma mãozona, de nada adiantaria, seria só, né, algo bizarro. E aí ele diz assim, o que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado. E em seu devido lugar. Então a mão está no lugar de mão, que é para isso que ela serve, o pé está no lugar de pé, para isso que ele serve, o cabelo está no lugar de cabelo, para onde ele serve, que é para cobrir a cabeça, né? Então ele está dizendo, eu tenho todo o controle sobre tudo. Então tudo é feito de forma harmoniosa para um bom funcionamento, para o meu propósito diante de cada um de vocês. Daí aqui ele diz assim, ó, vocês podem, deixa eu ver, o que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão fora, não preciso de você? Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você? De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. É verdade, tem pessoas que não têm olho, mas quem consegue viver sem o estômago? Não tem como, né? Aí ele fala, quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas essas partes sofrem junto. É verdade, porque se eu tô com dor de cabeça, isso reflete no meu corpo inteiro. Meu corpo vai querer cama, né, a gente vai ficar mal. O corpo todo sente, não é só a cabeça. Né? Eu não tiro a cabeça e deixo porque eu tô com dor de cabeça e meu corpo vai fazer outras coisas. E aí aqui ele diz isso, né? Que todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? É verdade, né? Entre você ter uma boa digestão e ter um cabelo bonito, é óbvio que a boa digestão é o mais adequado. O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra, as partes que mencionamos e as partes que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos, e se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam em bem-estar. É verdade, né? Se a gente, de repente,
machuca a unha. A dificuldade de lavar, a dificuldade, né, de você estar manuseando coisas ali, tudo dá choquinho. Então, quer dizer, o corpo todo sente e acaba aí, de alguma forma, um se envolvendo com o outro. Ah, então vou tomar mais cuidado, vou colocar um band-aid, não vou lavar louça, sei lá, né? A gente vai buscar estratégias aí para o bom funcionamento de tudo, né? Quando a gente está gripado, o corpo todo sofre, né? Qualquer tipo de doença, qualquer coisa acaba afetando todas as partes, né? Essa é a verdade. Vocês são o corpo de Cristo. E o que vocês são? Jamais é o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Então, lendo de novo, só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte que vocês adquirem algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo? E aqui ele está dando o quê? Uma compreensão do bom funcionamento do corpo para determinar qual a necessidade de cada parte, né? Porque o que seria da mão se ela fizesse a função do pé? Não é o correto. Então, cada parte do nosso corpo vai funcionar para um propósito. A mão para pegar, a mão para apontar, a mão para estender a mão e ajudar, a boca para falar, né? Então, de alguma forma, é importante você saber que cada parte do corpo tem sua necessidade para o bom funcionamento do corpo completo. Aí aqui ele fala assim... vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Aí ele começa. Então, por onde que ele começa tendo a função para cada categoria? Apóstolos, né? Que é aquela pessoa que vai falar a palavra, ministrar, arrebanhar, levar Jesus, né? Profetas, que é aquele que Deus vai usar em profecia para o seu propósito. Mestres, que é aquele que vai ensinar a palavra de Deus, né? Vai explicar, por isso que em muitas igrejas tem escola bíblica, outros têm grupo de GF ou GD, ou pessoas que estão ali envolvidas, né, para o aprendizado, a teologia, enfim, né? Tem pessoas que faz parte do corpo de Cristo que são específicas como mestre para ensinar. Outras operadoras de milagres, que é aquela pessoa que ora, né? Eu vejo aí na internet, já veio até um menininho não, né? Um homem na minha igreja que Deus usa ele com dom de maravilhas, de cura, né? A perna da pessoa uma é curta e a outra comprir, né? Tipo, uma é normal e a outra não. E aí ele começa a orar e Deus alinha tudo, né? Então é aí uma operação de milagres. Pessoas que orem, o outro ressuscita, né? Então quer dizer, tem essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo e cada uma vai desenvolver o dom que Deus deu de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Aí aqui, gente com dom de cura, que é o quê? Aquela pessoa, você tá com dor de cabeça, a pessoa coloca a mão, ora lá, estende, a pessoa é curada. Ah, tá com câncer, a pessoa orou, a pessoa foi curada de câncer. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo, mas cada um vai exercer o dom que Deus estabeleceu. Aí aqui diz assim, gente com capacidade para ajudar, que é aquela pessoa que sempre está disposta a estender a mão. Aí houve uma situação adversa, olha, vamos buscar solução, é isso, isso, isso e isso. Sempre vai ter alguém no corpo de Cristo disposto a ajudar com esse dom, que é a capacidade de se doar e ajudar o outro. Aí tem gente com capacidade de administrar, né? Então vamos colocar aí dentro do corpo de Cristo. Vai ter aquela pessoa que vai fazer a parte administrativa. Aquela pessoa que vai colocar em ordem. Uma igreja não funciona sem uma parte administrativa, né? Precisa ter ali uma equipe, pessoas preparadas para ouvir, receber reclamação, marcar a agenda com o pastor, fazer toda a manutenção da igreja, olha, limpeza disso, né? Olha, precisa daquilo. Vai precisar uma pessoa com esse dom. Aí aqui tá dizendo gente que ora em línguas, né? Que são as pessoas que eu acredito
diante de tudo que eu li, já estudei, que qualquer pessoa, no mínimo um dom vai ter. A pessoa não, né, Deus não vai colocar você aqui sem olhar para você e falar, eu vou dar um dom para essa pessoa porque eu quero usá-la. Não, todas as pessoas têm essa capacitação. Porque vem do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus e Ele que distribui. Então, tem pessoas que oram em línguas, né? E aí, quer dizer, tem um propósito, que daí a pessoa ora, edifica a si mesma e traduz para a igreja, né? De alguma forma, vai ter pessoas com cada dom dentro desse corpo, como Cristo sendo o cabeça, nós, o corpo de Cristo, e cada um vai ter uma função. Então, um vai ensinar, o outro vai, né, curar ali em prodígios e maravilhas, o outro vai ser mestre ensinando a palavra, o outro vai profetizar e assim consequentemente. Daí ele coloca assim, não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, nem profetas, nem operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor, né? E aí, esse caminho muito melhor está no capítulo 13, que é a base do amor. Ali, o caminho é o caminho do amor. E isso eu vou estar orando amanhã de manhã explicando também. Mas, basicamente, o corpo de Cristo, cada um vai ter uma função. Cada um Deus vai distribuir um dom justamente para ser utilizado para o reino. Então, o Senhor vai nos capacitar para servirmos o reino, para servirmos ao Senhor, para entregarmos aquilo que é a excelência do que temos para Ele. Porque não adianta só ter, como ele falou, não adianta só existir uma mão gigante. Isso é um monstro, é bizarro. Não existe isso. Não existe ninguém que é uma mão só, né? A gente lembra daquele filme, Famíliadas, que só tem a mãozinha andando lá. Não existe isso. Isso é monstro, é bizarro. O corpo de Cristo, ele tem o pleno funcionamento para cada tarefa, para cada pessoa, para cada forma de ser trabalhada. Então, um vai ser apóstolo, o outro vai ser mestre, o outro vai operar milagres, o outro vai falar em línguas e interpretar, o outro vai ter a capacidade de administrar, o outro de ajudar, né? Então, o outro dom de cura e assim, consequentemente, o mestre que vai ensinar todas as coisas, né? Então é importante você descobrir o dom que você tem, verificar dentro de você o que eu acabo me desenvolvendo melhor, né? Como que eu, de alguma forma, posso receber um dom ou desenvolver o dom que Deus já me entregou, né? E aí você vai orar, você vai buscar, você vai pedir o discernimento, você vai pedir a sabedoria, você vai, Senhor, me usa. Eu não quero ter esse dom e enterrar como é um talento, né? Um talento enterrado. Não, eu quero usar o dom que o Senhor me deu para o teu reino, porque o único dom que é para nós mesmos é o falar em línguas, porque a gente edifica a nossa própria vida. Agora, o falar em línguas com a interpretação de línguas para a edificação da igreja, o dom de cura para a edificação da igreja, né? O discernimento da palavra para o ensino da palavra, para edificar a igreja. Todos os outros dons são para a edificação da igreja, do corpo. Então, você não pode falar assim, o profeta é melhor do que aquele que tem a capacidade de administrar. Não, porque Deus distribuiu para o profeta aquilo que ele vai desenvolver melhor para o propósito de Deus. Como ele vai dar o dom de administrar para aquele que sabe administrar melhor. O que ele falou para Jeremias? Jeremias, antes de você ser formado no ventre, eu te escolhi para ser profeta. Então existia um propósito de Deus ali para a vida de Jeremias, como Paulo está dizendo aqui. Então, para a minha vida, antes de eu e você ser formada no ventre da nossa mãe, não importa se você foi rejeitada, não importa como foi, não importa como foi a sua concepção, o que importa é que Deus te deu fôlego de vida, Deus instituiu você na terra para viver para um propósito designado por Ele. Então a gente vai ter que apresentar os nossos talentos, os nossos dons, porque Deus nos entregou e Ele quer resultado disso.
Então, que eu e você possamos ter a sabedoria de usar os dons que Ele tem nos concedido para louvor do nome dEle, para glorificar o nome dEle, porque não tem nada a ver com nós. Os dons não tem assim, porque a Tati tem o dom de cura, nossa, não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, quem faz é Ele, eu só sou o instrumento. Nós somos o corpo. Quem faz tudo, quem determina é o Espírito Santo, é Jesus em nós e através de nós. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se você não está usando o dom que Deus te deu, use. Use, porque você vai alcançar vidas. Você vai alcançar vidas com o propósito daquilo que Deus estabeleceu. Se eu tô na igreja e é para eu administrar, faça o seu melhor dentro daquela administração. Faça o seu melhor dentro daquilo que Deus te deu. Mas não deixe de utilizar o dom que Deus está te dando. Amém? Vamos orar então? E amanhã eu venho e explico aqui, porque Paulo ele vai dar continuidade. Ele diz assim, mas agora eu quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. E aí ele vai explicar que nada disso, dos dons e de ser profeta ou de curar, se não tiver amor, de nada adianta. E quem é esse amor? Senão o próprio Jesus, em nós e através de nós. Então amanhã eu venho, oro pela manhã e já explico na parte da tarde. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo esclarecimento da Tua santa palavra, de forma muito clara, de forma muito direta, de forma muito simples, mas que o Senhor venha, Pai, nos levar para o mais profundo de tudo isso, nos levando a entender melhor os dons que o Senhor tem nos entregado. E nós, Pai, nos tomarmos a posição de usarmos aquilo que o Senhor confiou a nós com excelência para o Teu reino. Nos capacita cada dia mais, nos ensina cada dia mais, nos usa, Pai, como instrumentos na Tua casa, como instrumentos em Teu corpo, porque Tu és o cabeça que nos dirige através do Teu Santo Espírito, Pai. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe e amanhã estarei de volta aqui. Lembre-se, curta, compartilhe, encaminhe, vamos semear a palavra de Deus. O Senhor me deu o dom de estar explicando a palavra, né? Então, esse dom eu estou usando aqui com você. E que você possa usar o dom que Deus te deu também para semear através dessa palavra na vida de alguém. Amém? Deus te abençoe.